Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues. Nós fazemos semanalmente neste canal Astrologia Clássica a reflexão astrológica para a semana. Uma reflexão com um olhar mais tradicional, mas que serve exatamente para a gente entender o fluxo do ritmo da semana, os momentos mais importantes para assuntos específicos, como investimentos, questões de aquisições, né? Ou assuntos, né, momentos mais específicos, mais interessantes para as questões afetivas, enfim, nós vamos trabalhando com o clima. Eu não faço no canal uma reflexão para signos, tá? Mas é mais para entendimento do fluxo do clima mesmo ao longo dos dias da semana. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, aí já vai acompanhando também todos os vídeos que eu vou postando, tá? Bom, nessa semana nós vamos ter aquela apresentação, conseguir já resolver a questão do software, né? Que eu tava na semana passada, eu tive um problema aqui com o meu equipamento e agora eu consegui resolver. E então agora a gente já vai poder retomar os vídeos semanais com a apresentação, né? Mostrando os gráficos e tudo mais, tá bom? E bom, eu não vou me estender tanto nos recadinhos, mas continuo mantendo aqui a questão dos cursos, né? Para quem quiser iniciar os seus estudos na astrologia tradicional. Astrologia clássica, na astrologia que foi praticada desde ali da época grega até a fase renascentista, e eu tenho alguns cursos de formação lá na minha plataforma IAD, é o aprenderastrologia.com.br, ou você pode acessar pelo meu site mesmo, que é o astrologiaclassica.com.br, tá bom? Bom, então nessa plataforma eu tenho já alguns cursos, a gente vai continuar ainda esse ano. Vamos ao que interessa, então, não vou falar muito mais aqui, fazer mais introdução, pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar dessa semana do dia 24 ao dia 30, então vocês já percebem aqui que no dia 28 nós vamos ter uma fase nova se iniciando, ela vai acontecer no signo de Leão. Veja que interessante, porque a gente teve uma anterior em Câncer, mas a lua nova não é uma lua de muito poder para a lua, né, porque ela é a ocultação da lua, a lua está nascendo no céu junto com o sol, então ela não é vista no céu. E essa de Leão, ela é bem potente nas características leoninas, né? Porque além do Sol na fase nova ter mais poder do que a Lua, ele está no seu domicílio, né? Que é o signo de Leão. Então vocês vão ver que interessante que é essa lunação aqui que se inicia. Mas vamos ao que interessa. No dia 24 aqui, que é domingo, nós já vamos começar a semana, como eu falei para vocês, com um dia sem novos aspectos perfeitos. O que são aspectos perfeitos, gente? São aspectos que nós temos o ângulo exato sendo formado. Então, a gente sabe que o sextil 60 graus, quadratura 90, o trígono 120, a oposição 180 e a conjunção no mesmo grau, né? Então, nesses momentos em que o ângulo é exato, são os momentos dos aspectos perfeitos, ou uma conjunção perfeita, né? E nesse dia nós não vamos ter nenhum, nós temos aspectos que estão se afastando, que estão se aplicando para serem exatos, perfeitos no dia seguinte. Então eu coloquei o gráfico aqui das 6 da manhã. Lembra vocês que esses gráficos que eu coloco, eles são calculados para o horário de Brasília. E para o local Brasília também, gente, né, que é a capital do nosso país, porque é impossível fazer mapas para todos os fusos, enfim, do país e tudo mais, tá? Mas nós vamos iniciar a semana com a lua em Gêmeos, é uma lua bem dinâmica. Então, em termos de ritmo do domingo, a gente tem um movimento interessantíssimo, né? Para curtir, para fazer coisas diferentes, né? A lua em Gêmeos, ela é bem dinâmica. É uma posição da lua que dá espaço, né, para experimentar, porque é quente, Gêmeos é mutável, então cria aquele campo animado. Domingo, então, vem com essa característica de ânimo. Mas lembre-se sempre que no sentido eletivo, para a escolha de um momento para início de atividade, então ter um dia sem aspectos perfeitos não é muito interessante. O dia 25, pessoal, ele já vem com o primeiro movimento a 1,27, que então é esses 120 graus entre a Lua e Saturno. Bom, é um trígono do ar. Ele ainda mantém um clima animado, né? Assim, é sempre a Lua quem dá o tom do movimento, né? Do dia, da semana e tal. Então, ela vai criando um ânimo, ele vai deixando o clima animado. Só que o trígono com Saturno, ele já não tem uma dinâmica muito produtiva, porque o Saturno está em Aquário, que é um signo quente, um signo úmido,
Principalmente pelo fato de ser úmido, ele tira um pouco da praticidade. Agora, para estudos, para os assuntos que dependam, né, de um desenvolvimento mental, reflexões, pensamentos, ideias, né, estudos maiores, por exemplo, já pode ser muito, muito interessante, tá? Então, aproveite esse momento aí se vocês estiverem lidando com algum tema que necessite de um pouco mais de racionalidade, mas não tão no sentido exato, mas que precisa abstrair um pouco mais, é bem interessante. O próximo movimento do dia 25, 3 e 13, é na madrugada também. Esse é uma quadratura entre Vênus e Júpiter. Vênus está em Câncer e Júpiter está em Áries. Para Júpiter é bem interessante esse aspecto, porque ele tem exaltação aqui, né, em Câncer. Para Vênus não é, ela tem debilidade, exílio e detrimento em Áries, então merece bastante atenção com excessos, tá, gente? Porque apesar de Júpiter na recepção enxergar aqui o seu ponto de exaltação, que seria bem interessante para abundância, para reserva, para acolher, a expressão da Lua exposta à sua debilidade pode instigar um pouco mais as necessidades no sentido de atender desejos, né? Então o conflito adquirir e investir mais voltado para desejo do que propriamente para as necessidades, tá? E mantenha atenção, não é que tem que ser assim, cortar o investimento ou as aquisições, mas se você estiver consciente, vai minimizando as vulnerabilidades de perdas, né, gente, tá? E às 14h54, a Lua vai ingressar em Câncer no seu domicílio. Ela diminui um pouco essa questão do ritmo. O Câncer é um signo cardinal, mas ele é frio e úmido. Então a Lua sai de Gêmeos, que tem umidade, e entra em Câncer, que também tem umidade. Porém, Câncer é frio, então gera mais profundidade. Por isso que essa expressão de Lua em Câncer, ela cria um campo muito permeável às condições do ambiente externo, né? E aí a gente vai precisar manter atenção, então, sobre os assuntos da vida diária, né? Sobre notícias e tal, sobre os acontecimentos próximos, porque vai criando uma tendência a envolvimento, né? Então, necessita um pouquinho mais de atenção. E no sentido do ritmo, diminui mesmo a velocidade, cai num campo um pouco mais concentrado. Só isso no dia 25. O dia 26, então, que inicia, né, com a Lua aqui no signo de Câncer, vai aplicar uma quadratura 90 graus a Júpiter, que está em Áries, né? E de novo, então, a gente tem Júpiter enxergando ali a sua exaltação no signo de Câncer. Ele cria um campo que prejudica um pouco o processo de expansão, de aplicação de processos de mudanças, por exemplo, alterações que a gente possa estar tentando aplicar nas rotinas que a gente vem aplicando, vem tentando realizar. Ele emperra um pouquinho o processo. Então, pelo fato da Lua estar muito forte no seu domicílio, num clima muito emotivo, envolvente, profundo, representa um pouco de dificuldade para deixar os assuntos fluírem sozinhos, deixar as coisas acontecerem. A gente vai se prendendo aos pequenos detalhes do dia a dia, tá? Então, mantenha atenção para não ficar retido nas minúcias, em coisas que não sejam assim tão importantes para a realização cotidiana, tá? Esse é um ponto bem importante. Às 11h54 do dia 26, nós vamos ter a conjunção, então, de Lua com Vênus. Vai acontecer bem aqui na casa 9, que é interessante, né, para esses temas, porque a casa 9 é uma casa que já envolve a espiritualidade, o clima religioso, os assuntos que envolvem mais a abstração. Então, essa expressão Lua, Vênus em Câncer, ela é altamente criativa, ela é altamente abstrata. Se você depender, precisar de um impulso criativo durante essa fase, de certo você vai encontrar aí muito espaço ali, né? Vai se deparando com muitos assuntos que acabam criando uma criatividade, explorando mais. É bastante interessante para quem já lida com os assuntos que dependem, né, da criatividade, porque essa conjunção vai acontecer ainda no termo de Vênus. Ela é bem interessante para processo artístico, criativo, de qualquer natureza, seja a música, seja um processo gráfico, seja um processo de escrita, né? Mas ela explora bem a tendência fértil, né? A tendência abundante, tá? Então é muito interessante, é muito sensível também, inclusive para assuntos místicos, os que tenham relação com simbologias e tal, né? Ela é sensível, e se você tiver já uma sensibilidade elevada, vai sentir um aumento de sensibilidade durante esse momento, quase no meio do dia, você vai perceber isso, né? Depois, às 16h13 do dia 26, nós vamos ter a quadratura entre Mercúrio e Marte.
Essa merece bastante atenção porque o Marte está no signo de Touro, que é bem duro, né? Uma característica muito sólida, robusta, como eu falo para vocês. Mas o Mercúrio está em Leão, que é uma posição também muito firme. Essa quadratura ela instiga muito a teimosia, aquela dificuldade em influir com as coisas de maneira leve, de relevar, de conciliar, de diplomacia. Ela é bem difícil para diplomacia, tá? Então, vocês vão precisar manter bastante atenção, até porque a própria natureza do aspecto já é desafiadora. Então, a gente tem ali, nesse período aqui, ó, 16 e 13, um pouco antes, já ampliando um pouco esse clima difícil. Mantenha atenção aos assuntos comerciais, às conversas, reuniões, aos estudos. Estudos aqui emperram, às vezes, em coisas difíceis de compreender, né? Ele é bem seco, é muito seca essa tendência, ela não dá muita fluidez, tá? Então mantenha atenção, até porque ela também tem a característica de impor as próprias vontades, os próprios pensamentos para a conversa, não é muito interessante. Então evitem marcar reuniões durante esse momento aqui, porque não é muito bom, não. 20h57, gente, nós vamos ter a Lua aplicando 60 graus a Marte. De novo, Marte está na parada aqui. E esse aspecto, ele é muito devagar mesmo, muito acomodado, gente. Esse é um aspecto, a natureza é leve, seria interessante, né? Mas ele só é bom se for para descansar mesmo, né? Porque a gente já tem uma tendência aqui do Marte em Touro de pouco movimento, né? Assim, ele é bruto, assim, é uma característica determinada, disciplinada, mas sem velocidade, sem empolgação. E esse 60 graus acaba trazendo a Lua aqui para sua exaltação, né? E o Marte aqui para sua queda. Então, gente, apesar do sextil ser leve, ele não tem, esse específico, não tem uma característica de impulso, de iniciativa, de exploração, de tentativa, de atingimento de objetivos. Ele é muito mais para manutenção dos interesses, tá? Ele pode ser mais interessante, como eu coloquei aqui, ó, para cuidados pessoais, cuidados familiares, com ambiente doméstico, reserva financeira também, né? Certo? Então aqui também descansar, né? Descanso aqui é uma boa ideia. A gente não tem muito pique aqui no dia com essa questão. O dia 27, de novo, vem sem aspectos perfeitos, gente. Então, esse gráfico é o das 6 da manhã. Inicia aqui com a Lua ainda no signo de Câncer, então ela mantém esse clima da reserva, né? Esse clima de pertencimento, de vínculo, ele é bem envolvido com os assuntos do dia a dia. Então, mantenha atenção aí com que vocês vão se envolvendo. Procure não reclamar muito, essa característica da Lua em Câncer, ela é crítica muitas vezes em excesso e acaba deixando o clima mesmo, o humor, assim, um pouquinho chato, tá? Mantenha atenção em relação a isso. 28 de julho, que é quinta-feira, vem com o primeiro movimento às 3h36, que é o ingresso da Lua em Leão. Dia importante, então mantenha atenção aqui nesse dia. É o dia que tudo acontece na semana, né? A Lua em Leão vai criando um clima empolgado, já que ela já está disposta pelo Sol em Leão. O Sol ingressou em Leão na semana anterior, né? Então, vocês vão sentindo que assim que a Lua ingressa em Leão, vai acontecer na madrugada, mas quando vocês acordarem dia 28, já vão sentindo um clima potente, motivado, muito energético, firme. Não é muito veloz, né? Porque apesar do Sol, apesar do Leão ser quente, ele é fixo. Não é assim uma empolgação para experimentação, para exploração aventureira, não é muito, mas é altamente motivada, determinada, bastante energética, muito viva. Essa expressão de Lua em Leão, ela deixa os desejos e interesses, principalmente os interesses, né, cotidianos muito vivos, muito nítidos. Então a gente tem pouca dúvida, né, para lidar com os assuntos do dia a dia. As coisas geralmente se desenrolam de uma maneira muito fácil, né? Lembrem-se, então, que o Leão, ele é um signo fixo, desvia pouco a atenção, né? Então, a gente tem um clima bem motivado. 14h55, então, gente, é quando a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol e vai acontecer na casa 9. Essa conjunção, ela traz um poder bem grande para o Sol, porque como a gente teve uma Lua nova anterior em Câncer, e a Lua tinha poder em Câncer, mas a Lua nova não é uma fase de poder para a Lua, porque ela está oculta no céu, nascendo junto com o Sol. Ela não é vista no céu, né? A Lua nova. Então, ela não foi uma Lua nova tão potente. Agora, essa é bastante potente, porque o Sol, quem comanda a Lua nova, né?
e ele está no seu domicílio. Bom, gente, a casa 9 traz alguns temas no sentido mundial. Eu lembro sempre que as lunações, elas têm um efeito um pouco mais coletivo no sentido de clima e interesses do dia a dia mesmo, né? Assuntos cotidianos no nível mundano. Bom, a casa 9 é a casa que envolve os ambientes da espiritualidade de maneira geral, templos, igrejas, instituições que lidam com os assuntos místicos, esotéricos, espiritualistas. Então, ter essa conjunção aqui pode trazer esses assuntos à tona. A casa 9 é a casa de tribunais, é a casa das leis, né? De maneira geral, públicas, né? Então, também temos esses assuntos aqui dos tribunais. Esse assunto dos tribunais, ele tá vivo já desde o ano passado, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente tá com esse clima de disputa entre governo, STF, TSE e tal. E essa dinâmica, ela coloca esse tema bem evidente. Então, pode surgir ainda durante essa alunação outros assuntos relativos a isso, agora de uma maneira muito viva, né? De uma maneira bem empolgante, né? Porque é uma característica leonina, ela é realmente motivada, empolgada, cheia de energia, né? Ela é bem energética. Então, o que vier sobre os temas de casa 9 será bem visível, bem visto, bem definido, gente, tá? E aí, o que acontece? A casa 9 também traz assuntos relativos a outras culturas de uma forma geral, né? O além-mar do mundo antigo. Então, também, principalmente de ambientes, países, né? Culturas muito distantes, né? De outros continentes e tal. E aí, isso traz também reflexões sobre essas possibilidades. Como a gente tem essa conjunção se aplicando, né, a uma quadratura com Marte, também isso poderia ter relação com os assuntos relativos à guerra, né, invasão da Ucrânia, assunto que já está se desenrolando há alguns meses, né, essa seria ali uma possibilidade, porque pega bem aqui Marte num ponto de debilidade numa casa cadente, né, é um pouco difícil e tudo mais. Nós vamos ter o ascendente no signo de Sagitário para essa lunação, que tem então a regência aqui de Júpiter. E Júpiter também está aqui na relação com os luminares. Os luminares estão se aproximando de um trígono a Júpiter. E expondo, inclusive, para o Sol, é bem interessante porque acaba trazendo uma visão do Sol aqui à sua exaltação. Então, além dele estar no seu domicílio, ele acaba enxergando aqui a sua exaltação. Então, principalmente aqui em temas de casa 5, envolvendo Júpiter, que também tem uma representação sobre juízes e tal. Esse tema aqui tá bastante forte, aí bem evidente, bastante marcante, né? Quem comanda o país vem sobre a figura de casa 10, né? Regente de casa 10. Então, aqui a gente tem Mercúrio. E o Mercúrio se afastando aqui do Sol e a Lua se aplicando a Mercúrio. O Mercúrio também tá se afastando da quadratura com Marte que a gente viu no dia anterior, que é difícil no sentido de comunicação. Ela é dura, resistente, impositiva, teimosa, né? E ele está se aplicando a uma oposição com Saturno na terceira casa. Jogo de casa 3 e casa 9, né? Envolve mídias, envolve tribunais, envolve as conversas, envolve as notícias de uma maneira geral, né? Bom, gente, assim, esse clima que vem então para os próximos dias, ele está bastante acentuado nos temas de casa 9. Vamos ficando atentos aí ao que vai surgindo, né? Ao longo dos próximos dias, tá bom? O próximo movimento, então, às 17h37, é um Júpiter estacionando para ingressar no movimento retrógrado. Ele vai estacionar ali, então, em 8 de Áries. Gente, merece atenção no sentido eletivo, as mudanças e alterações, né? Júpiter é um planeta que representa deslocamentos grandes, o senso de justiça, a própria espiritualidade, a característica de esperança, né? Então, quando ele estaciona, tudo isso se prejudica. No sentido eletivo, não é muito bom, né? O momento em que o planeta para, ele não vai, né, nem para frente nem para trás, vai deixar estagnado o tema principal, todos os temas, né, do planeta vão ficar estagnados, tá? Então, mantenha atenção sobre esse momento. E 21h13, então, a Lua vai aplicar um trígono a Júpiter e vai pegar Júpiter ali ainda estacionado, né? Então, assim, 21h23, com essa Lua em Leão em trígono a Júpiter, seria bem interessante, empolgante, animado, esperançoso, né? Bem determinado, levaria adiante se Júpiter estivesse com uma velocidade média. Mas como ele está muito, muito abaixo da velocidade, parado praticamente, esse trígono ele deve ser evitado, não é um trígono assim realmente muito expansivo, tá?
No sentido previsional, ele pode trazer os assuntos relacionados a leis, né? Coisas desse tipo ali, leis, normas, regras, assuntos financeiros, já que vai acontecer com Júpiter na 2 e a Lua na 6, envolvendo infraestrutura e finanças, né? O ambiente da economia pode ser aí desafiador. O dia 29, que é sexta-feira, pessoal, ele vem acomodado, né? 12h38, essa lua leonina ainda vai aplicar os 90 graus a Marte, né? Que a gente viu que já na fase nova ela estava se aproximando. Essa quadratura, ela é muito dominadora, ela é do tipo empurrar as coisas à força mesmo. É uma quadratura fixa e Marte está num ponto de debilidade, né? E isso acaba representando muita dificuldade em levar os assuntos no sentido de iniciativa, de produtividade, de qualidade da produção, de maneira tranquila. Então, quando Marte está em Touro, a realização ela é pausada, mas é muito forte, né? Então, é uma batida bem potente, né? Uma realização muito potente, brusca, bruta, por sinal. E como a natureza do aspecto já é desafiadora, merece bastante atenção, gente. Então, assuntos como reuniões, como trocas, não são interessantes, comércio, investimentos, o que quer que seja, né? Os encontros de Lua com Marte, eles são desafiadores sempre, tá? Evitem, porque eles representam sempre conflitos. Às 20h38 é quando a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio. E é uma conjunção no signo de Leão, disposta pelo Sol em Leão, não tem nada de leveza. Ela seria muito interessante, né? É muito interessante se você estiver precisando de uma certa altivez para se colocar em um determinado assunto, gente, porque realmente ela dá um poder para a voz, mas não é flexível. Então, para diálogos, para trocas, para acordo, por exemplo, não é muito interessante, tá? Nem para estudar, por exemplo, pode ser difícil você tentar compreender algum assunto um pouco mais difícil. Ela é muito rígida, tem uma tendência bastante rígida. Basicamente gritar, assim, né? É mais ou menos isso, né? Fazer a sua voz valer. Então, é aquela expressão de aumenta o tom da voz. Tem uma fala brusca, né? Então, ela só tem um benefício se você estiver mesmo buscando esse momento para se colocar firmemente com as suas opiniões. Mas se você estiver buscando um contato com alguém, né, para chegar a algum acordo sobre uma determinada situação, tal, evita esse momento. Ele não é muito tranquilo, não, gente, tá? Ele é bem duro. Bom, e o dia 30, que é sábado, continua com clima resistente, né? A gente vai iniciar o sábado com a Lua ainda em Leão. Ela vai aplicar 180 graus a Saturno, gente. Esse é desafiador. Saturno tem debilidade aqui no signo onde a Lua está, o Sol tem o exílio, né? Então, além da Lua estar num signo fixo, ainda tem essa recepção por debilidade para Saturno, que enrijece o clima sobremaneira. Então, não é o momento para aplicar mudanças, não é o momento para tentar coisas novas, caminhos diferentes, tentar fazer as coisas por uma abordagem diferente. Não é mesmo, vocês vão encontrar muitas dificuldades, tá? Não é flexível, é um pouco lento no sentido do ritmo mesmo. Então, para engrenar assim nas coisas é difícil. Como vai acontecer durante a madrugada? Eu penso assim que no sentido produtivo, a maioria de nós, né, não está produzindo durante esse momento, então não vai sentir muito essa rigidez, né? Mas se você tiver acordado lidando com algum assunto, bem provável que sim. E depois é só às 15h10, no meio da tarde, que então a Lua muda para a Virgem. Então diminui um pouco essa resistência. O signo de Virgem tem uma tendência mais prática, como ele é frio, ele tem uma tendência mais à reserva também, né? Então já também é mutável, o que facilita um pouco mais a praticidade, os acordos, já deixa as coisas um pouco mais flexíveis, né? Mais fáceis, vamos dizer, né? Fluem com um pouco mais de leveza. E aí vai melhorando um pouquinho o clima, ele já não vai ficando tão mais impositivo. O bom da fase do Leão, né? Lua em Leão, é que ela tem uma tendência altamente motivada, como eu falei para vocês ali no ingresso da Lua em Leão. Ela é muito motivada, é muito viva, é muito energética. Então, quando a Lua em Leão aplica aspectos harmoniosos, você sente aquela empolgação no clima para realização. Mas quando ela aplica aspectos desafiadores, então toda essa motivação vai para o campo da resistência, né? Aí que vocês vão precisar manter atenção. Agora, em Virgem já tem uma tendência mais prática, né? E é isso tudo, pessoal. Vocês viram então que essa semana é uma semana recheada de movimentos, especialmente na quinta, né? Uma semana peculiar, com 2 dias sem aspectos perfeitos, né?
com a lua ali se distanciando, se aplicando ou se afastando de alguns aspectos. Então evitem esses dias, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, dessa abordagem, não esquece de curtir, de compartilhar, de divulgar o canal, de me ajudar aqui a divulgar o canal, tá bom? Deixa um abração para todos vocês e volto aqui durante a semana. Até a próxima, então, até mais.